Olá, Bibi, tudo bem? Obrigada, que bom ter você aqui essa semana de novo. Depois desse carnaval que a gente deu uma semaninha de folga para as nossas conversas, a gente está de volta aqui na live da Angaad. Oi, Kleber, Luana, Daniel, Maicon, tudo bem? Que bom ter vocês aqui. Hoje, a nossa conversa vai ser para falar sobre 3 modalidades que nós temos de processos que envolvem a infância e a juventude: adoção, acolhimento familiar e apadrinhamento. Quais são as diferenças entre cada um deles? Para quem é? Muitas vezes as pessoas começam a pensar em adoção, mas elas têm perfil para outros projetos na vida. E nós vamos aqui, com uma psicóloga convidada, falar sobre isso. Quem vai estar com a gente daqui a pouco é a Ana Lúcia Cavalcante. Ela é coordenadora técnica da ONG Recriar. Daqui a pouco ela chega aqui nessa live com a gente e a gente já começa a falar. Lembrando que você pode participar dessa nossa conversa mandando perguntas, deixando o seu comentário também. A Ana Lúcia acabou de entrar. Está aqui com a gente. Bibi, muito obrigada. Muito obrigada pela confiança e por seguir toda a equipe aqui da Angaad e também estar junto comigo. Obrigada. Acabei de enviar o convite para Ana, só aguardando a nossa convidada chegar aqui na nossa sala para essa conversa de hoje. Enquanto isso, o pessoal se organizando e chegando aqui nessa live. Oi, André, tudo bem? Ida também participando. E a Ana entrando agora com a gente aqui para esse nosso bate-papo dessa semana aqui na live da Nacional dos Grupos de Apoio. Ana, muito bem-vinda, tudo bem? Oi, tudo. Boa tarde, Adriana. Tudo ótimo, Ana. Que bom ter você com a gente aqui para a gente falar desse tema. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente, para quem está chegando aqui, da história da ONG Recriar. Ok. A Recriar é uma organização do terceiro setor, fundada aqui em Curitiba há 23 anos atrás. E ela foi o primeiro grupo de apoio à adoção aqui de Curitiba, do Paraná, e o 4º grupo de apoio à adoção do Brasil. Então, nós temos um belíssimo começo, né? Uma instituição assim que teve uma grande contribuição para todo o apoio à adoção aqui em Curitiba, no Paraná, e a partir disso vem realizando a sua missão, né, ao longo desses 23 anos de trabalhos com a questão, né, de promover o direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes em vulnerabilidade. E hoje, né, Ana, vocês contemplam no trabalho de vocês tanto a preparação dos pretendentes para a adoção, vocês também fazem habilitação para padrinhos, para apadrinhamento, e recentemente vocês deram início ao trabalho de preparo das famílias que também querem fazer o acolhimento familiar, não é? Isso, exatamente. Então, são 23 anos fazendo esse apoio à adoção, 13 anos fazendo apadrinhamento afetivo, né? Então, eu acho interessante porque a Recriar, ela tem, assim, uma participação importante no lançamento, né? No início, né? de trabalhos. E para a gente está sendo uma alegria, porque há 13 anos atrás, então, nós iniciamos o apadrinhamento afetivo aqui em Curitiba e desenvolvemos eles até hoje, né? A gente mantém esse trabalho. E agora a gente também está podendo participar
né, da implantação do serviço de família acolhedora em Curitiba. Então, para o histórico da Recriar, isso me dá bastante alegria, né, de ver como que a Recriar vem sendo uma instituição que está participando dos começos, né, de políticas públicas tão importantes, né, para criança e para adolescente em vulnerabilidade. Ana, para a gente começar a deixar bem explicado para as pessoas a diferença entre cada uma dessas opções que as pessoas podem fazer, como que você definiria o perfil para quem é a adoção, para quem é o apadrinhamento e para quem é o acolhimento familiar? Qual o perfil das pessoas para cada um desses programas? Uhum. A adoção é realmente aquele perfil de pessoas que querem, né, que desejam realizar a paternidade, a maternidade, né, e que querem realmente receber um filho, né, e que esse filho vai chegar pela adoção. E que daí vai ter todo aspecto jurídico envolvido, né? Todo aquele vínculo também jurídico com o seu filho, né? Nesse sentido de que passa a ter todos os direitos legais de uma filiação, né? Então, quem quer realmente viver essa questão da paternidade, da maternidade no seu grau mais intenso, né? Então, esse é o perfil da adoção, né? Que então venham ser pais pela adoção. O apadrinhamento afetivo, eu diria assim, aquelas pessoas que querem compartilhar do que aprenderam ao longo da sua vida, elas querem compartilhar, né, das experiências que elas têm já diante da vida, querem doar amor, querem doar afeto, mas elas até nem têm assim muito tempo, muita disponibilidade de tempo, porque daí o apadrinhamento afetivo fica mais em final de semana, né? Aquele contato que você pega a criança no final de semana, você traz ela para as suas atividades ali com a tua família, você compartilha, a criança tem novos exemplos de um relacionamento familiar, né, de uma troca afetiva, de uma estruturação familiar, mas não é assim um comprometimento tão intenso, né, porque é mais pontual nos finais de semana, feriados prolongados, viagens de férias, né, também pode ser a questão dos padrinhos, mas trazendo essa noção de que você é uma pessoa a mais na vida dessa criança e que você participa de uma rede de cuidados. Porque daí tem a equipe técnica do abrigo, que está cuidando dessa criança, né? Tem a equipe técnica da vara da infância, que está ali também, né? Com projetos, porque cada criança tem o plano individual de atendimento, né? Então, são várias ações que vão se somando em torno daquela criança. O padrinho afetivo é aquele que passa a fazer parte de uma rede de proteção, né, para essa criança e com esse tempo pontual. Ele pode participar também nas reuniões, né, das escolas, fazer o acompanhamento também da vida ali de estudos do seu afilhado, faz uma diferença incrível na vida deles, né? Porque aquilo, a gente sabe que as equipes técnicas das instituições de acolhimento, elas se dedicam muito, né, para fazer o bom acompanhamento, mas quem consegue participar de 10 reuniões na escola, né? Quem consegue participar ali daquele dia a dia, do reforço escolar, de uma ajuda para fazer a lição de casa, né? Então, todas essas atividades, o padrinho afetivo, ele vem somar com uma equipe que está ali cuidando dessa criança, né? Tem uma pergunta aqui da Bibi, que ela pergunta se o apadrinhamento pode se tornar em algum momento adoção. O que é importante? Quem está no processo de adoção pode se cadastrar para ser padrinho? Ele pode, mas entendendo que o apadrinhamento afetivo da realidade aqui de Curitiba
nós temos tido assim, a idade das crianças que estão disponíveis para serem apadrinhadas são de 11 a 18 anos. Já são crianças maiores que têm aquela questão que ela vai ficando com mais, né, uma dificuldade para estar sendo adotada, né? Que todo mundo sabe que as crianças maiores, elas vêm tendo, né, são menos pessoas interessadas daí na adoção de crianças maiores. Graças a Deus, né, Adriana? A gente tem visto que o trabalho, né, dos grupos de apoio à adoção tem mexido com essa conscientização, né? Já tem mudado muito. Mas mesmo assim a gente sabe, né, que não é assim. A maioria dos pretendentes deseja realmente crianças mais novas. Então, no apadrinhamento afetivo, uma pessoa que venha se vincular, ela até vai poder adotar, mas as pessoas sabendo que aqui em Curitiba as crianças estão de 11 a 18 anos. E nós temos até muita alegria, assim, né, de ver que ao longo desses 13 anos de trabalho, nós tivemos, então, são praticamente 25 adoções que vieram de apadrinhamentos. Então, são adoções também tidas, assim, como, né, dificilmente aconteceria aquilo, né? Adolescentes de 16, né, de 15, 13 anos sendo adotados, a partir dessa experiência de apadrinhamento. Então, é uma alegria a gente ver casos de sucesso que saem de um apadrinhamento e vão para uma adoção. Mas as pessoas sempre entendendo, né, Adriana, que o apadrinhamento afetivo, ele nunca é um fura-fila da adoção. Ele não pode ser visto, né, como uma experiência que venha favorecer, né, uma possível adoção como um fura-fila da adoção. Isso, em momento algum, nesses 13 anos de trabalho também, eu friso isso, né, que nós não tivemos nada, né, que tivesse nesse caminho. Mas sempre dentro disso, que houve uma vinculação positiva, foi avaliado que no Cadastro Nacional da Adoção não tinha ninguém interessado naquele perfil daquela criança, e então o padrinho foi lá, se preparou também para o processo da adoção, né, no judiciário, fez todos os passos que precisava cumprir, né, para se tornar habilitado, né, para daí fazer aquela adoção, e aí então, né, pôde também adotar o seu afilhado. E para se tornar padrinho, quais são as regras? E também existe uma habilitação para isso, né, um preparo. Uhum. Sim, aqui na Recriar nós fazemos uma palestra uma vez por mês, tá? Então, todas as pessoas interessadas no apadrinhamento afetivo, elas procuram o site da Recriar, ali está o nosso calendário de palestras ao longo do ano, nós temos uma por mês, onde então nessa palestra, das 9 ao meio-dia, num sábado, geralmente é sábados pela manhã, nós explicamos todo o contexto do apadrinhamento afetivo, para a pessoa chegar assim, sabendo, né, tudo que implica nesse vínculo com o seu afilhado. Então, é uma palestra de 3 horas, onde nós trazemos várias informações, explicamos todo o processo, todo o contexto do sistema de garantia de defesa, né? Porque daí a criança está inserida dentro dessa rede de proteção, que o padrinho vai começar a fazer parte dessa rede de proteção, né? Para que ele entenda que ele faz parte de um todo. E o critério é que a pessoa tenha, assim, acima de 18 anos e que venha a ter 16 anos de diferença com o seu afilhado, tá? E aí podem ser pessoas solteiras, pessoas casadas, né? Então, daí o perfil é bem amplo, mas, sobretudo, pessoas que tenham disponibilidade de tempo, porque é praticamente todo final de semana que o afilhado quer estar com os padrinhos. Então, quem vem procurar Recriar para fazer um apadrinhamento de data festiva, né? Ah, é dia da criança. Ah, é Natal. Ah, então agora eu quero ser um padrinho. Esse apadrinhamento nós não fazemos.
tá? De datas festivas, não. O apadrinhamento da Recriar, ele é assim, é uma criança, né, com o seu padrinho. Também não fazemos apadrinhamento grupal, né? Mas é sempre assim, é uma criança com o seu padrinho, e quanto mais finais de semana, né, esse padrinho vem estar com essa criança, tanto mais positivo é para a criança. E daí, se existe um prazo mínimo ou máximo para que essa família ou essa pessoa possa apadrinhar uma criança, um adolescente dentro das... Não. E quando esse vínculo quando o padrinho não tem mais disponibilidade, como que se faz esse desligamento desse vínculo criado? Porque eles criam um vínculo rápido, né, com quem dá carinho, com quem cuida deles. Uhum. Adriana, a gente percebe assim, né, que há muitas vezes as pessoas, elas passam por situações na vida dela e que daí elas não podem mais continuar sendo padrinhos, né? A gente sempre pede que daí comunique bem a equipe técnica aqui da Recriar, para a gente trabalhar juntos esse momento de desligamento. Mas eu te digo que não é muito simples, né? Esse momento de desligamento é um momento difícil na maior parte dos casos, mas dentro de tudo que é possível, a gente procura daí trabalhar bem esse momento do desligamento, para que a criança entenda bem os motivos do que está acontecendo, né? Para que o padrinho também fique bem. Porque às vezes tem motivos assim de que a criança, o adolescente, ele não quer mais aquele vínculo, né? Pelos motivos dele, pelo momento de vida dele, e tem momentos que é o padrinho que não pode continuar também pelos motivos dele. Então a gente procura fazer esse acompanhamento para que os dois lados fiquem mais trabalhados, fiquem também assim entendendo melhor o que é esse momento de desligamento. Havendo a possibilidade, a gente pode indicar outra criança para esses padrinhos e o outro padrinho para esse, né, que está finalizando. Quando foi uma questão de afinidade, quando foi uma questão assim de que ali aquela vinculação não aconteceu a contento, né, dos dois lados, a gente também pode estar oferecendo outra oportunidade, né, para ambos ali, né, que participaram daquele relacionamento. Certo. Nós temos aqui várias pessoas entrando aqui nessa live da Angaad. E para você que está chegando agora, eu estou conversando com a psicóloga Ana Lúcia Cavalcante, que é diretora técnica da ONG Recriar em Curitiba, que faz o trabalho de preparo de adoção de pretendentes e também habilitam padrinhos para o projeto de apadrinhamento afetivo e, recentemente, também deu início aqui em Curitiba ao preparo das famílias para fazer o acolhimento. E a gente está justamente falando da diferença dessas três modalidades que visam o melhor para a infância e juventude do nosso país. Importante aqui o que a gente está falando, ela falou bastante agora do apadrinhamento. O apadrinhamento não é uma via de encurtamento para a adoção, o perfil das pessoas que se inscrevem para se habilitar pela adoção ou para o apadrinhamento e mesmo o acolhimento familiar são vias diferentes, são intenções diferentes, são desejos diferentes de atenção a essas crianças e adolescentes. Então, ela está aqui falando dessa questão do apadrinhamento e as pessoas que quiserem saber mais sobre o apadrinhamento, vocês podem mandar pergunta aqui, ao longo da nossa conversa, a Ana vai poder responder. Qual é o endereço da ONG? A Recriar, ela está na rua Carneiro Lobo, número 35, a Casa dos Fundos, no bairro da Água Verde, aqui em Curitiba. E o nosso site, nós estamos com um site novo, ainda por motivos técnicos, nós estamos com o site antigo aí também, né, circulando, mas o site novo da Recriar, então é o recriarfamilia.wordpress.com. Este é o novo site da Recriar, onde ali estão as nossas agendas para esse ano de 2020. Certo, Ana. Fala um pouco desse desafio que foi. Agora estão trabalhando também
preparação das famílias que fazem o acolhimento. Vamos explicar um pouquinho qual que é a diferença de adoção, que a gente falou aqui, o apadrinhamento e acolhimento familiar. O que é o acolhimento familiar, para quem ainda não ouviu falar? O acolhimento familiar é algo que me empolga muito, Adriana, porque a gente vê realmente, né, ao longo de todos esses anos aí do nosso trabalho, como uma criança, ela precisa estar dentro de uma família, né? Então, para o desenvolvimento dela, né, para todo o amadurecimento também, né, do próprio sistema nervoso da criança, a formação, né, do seu sistema nervoso, há estudos, né, que vêm demonstrando a diferença da estruturação neuronal dessa criança, se ela cresce no ambiente familiar ou se ela cresce dentro de uma instituição. Então, por mais que uma instituição de acolha cuide bem de uma criança, o fato de não ser um ambiente familiar, o fato dela não poder aprofundar uma vinculação com quem cuida dela, isso traz danos na formação estrutural neurológica dessa criança, trazendo déficits para ela ao longo da sua vida, né? Então, a gente assim tem procurado apoiar, né? E estamos sempre procurando fazer com que a política pública entenda, né, o quanto que o Brasil está atrasado em termos, né, do cuidado da criança em vulnerabilidade e do adolescente. Porque, infelizmente, a grande maioria do acolhimento no Brasil ainda é o institucional. Quando lá no artigo 34 do ECA está escrito que o acolhimento familiar ele é preferencial ao institucional. Não é? Então, a gente está procurando fazer com que realmente essas ações se efetivem realmente no Brasil. Graças a Deus, aqui em Curitiba, a prefeitura, então, no mês de outubro, assinou, né, o termo de parceria com a Recriar e com a Acridas, aqui em Curitiba, para desenvolver em parceria com a FAS o serviço de família acolhedora. E a ideia da família acolhedora, então, é uma família que cuida temporariamente de uma criança, enquanto o processo judicial dela se resolve. Como se, ao invés da criança ir para o abrigo, ela vai para uma família nesse período. Exato. Exatamente. Enquanto o processo judicial dela está sendo resolvido. Tá? Se ela vai poder voltar para sua família de origem ou se ela, então, vai ter a destituição, né, do poder familiar e ela irá para uma adoção, né? Então, enquanto esse processo está se resolvendo, ela vai poder ficar aguardando, então, com uma família. E os estudos mostram, Adriana, que realmente essa criança, então, ela ali podendo ter esse sentimento de pertencimento a esse grupo familiar, tendo esse olhar individualizado, tendo as suas necessidades tratadas de uma forma mais singular, isso traz grandes benefícios para ela, né? Então, há um aumento da autoestima, da segurança afetiva, e ela fica mais preparada emocionalmente, né, para as outras etapas da vida dela. Ana, qual é o perfil da família que vai se tornar família acolhedora? Então, da mesma forma, nós temos pessoas, então, que estejam com 18 anos para cima, que tenha também ali uma diferença, né, de uns 16 anos de diferença para com as crianças que estão acolhendo. Também podem ser pessoas sozinhas ou casadas, tá? Podem ter filhos biológicos, né? Então, não é assim, só aquela família que não tem filhos, não. Mas pode ter seus filhos biológicos. Preferencialmente, é uma criança para cada família acolhedora, mas nós sabemos que a realidade é que existem muitos grupos de irmãos, então também vai depender do juiz estar estudando caso a caso, né? Porque preferencialmente é uma criança para cada família.
mas daí o juiz que vai ver também até quantas crianças podem ir para uma família de acordo com a questão dos grupos de irmãos, tá? Então, assim, E a flexibilidade também de tempo e de poder realmente dar atenção para essa criança. Quais são as responsabilidades da família acolhedora? É como cuidar de um filho mesmo, 24/24, né? A responsabilidade da família acolhedora é de cuidar dessa criança em todas as áreas da vida dela, né? Junto com a equipe técnica da Recriar, aí a gente vai ter que estar vendo assim, essa criança tem que estar estudando, ela tem que estar com as suas necessidades de saúde sendo atendidas, né? Então, consultas de dentista, consultas médicas, todos os tratamentos que ela necessita, ela tem que ir para a escola, né? E daí também as atividades de lazer, de passeios e de toda a participação na comunidade, né? Prazo. Tem um tempo para essa criança ficar acolhida numa família? Vai depender do tempo do processo judicial dela, Adriana. Eu entendo que nós vamos ter famílias acolhedoras de pequena, de média e de longa duração. Aqueles que vierem acolher um bebê, vai ser uma rotatividade muito grande, porque a gente sabe que os casos dos bebês, né, há uma questão assim de que há mais pessoas interessadas na adoção, há também toda um esforço muito grande, né, para que eles também retornem mais rapidamente para sua família de origem, né? Então, eu acredito que a família acolhedora de bebês é aquela família mais rotativa, é mais rápido. Aí, o outro de média duração e o de longa vai ser daí, né, respectivamente, de acordo com que a idade da criança vá crescendo, né? E também o quanto que vai ser complexo a resolução do caso jurídico dessa criança. Sim, é algo que eu acho assim, super importante a gente diferenciar aqui nessas três famílias, né? A família adotiva, a família que vai apadrinhar e a família acolhedora, é a intenção, né? Como você falou lá atrás, quando a gente estava começando a falar aqui da adoção. Família adotiva é aquela que quer a sua família, que quer ser pai, que quer ser mãe, assumir todas as responsabilidades e ter essa criança, esse filho como seu herdeiro e como seu para toda a vida, né? Isso. Tipo, como você colocou aqui, ele vai fazer parte de toda uma rede de apoio, de suporte, vai ser uma referência, vai ajudar, vai auxiliar, vai dar a mão, o braço, né? vai ser aquele ponto no meio do caminho, né? E não necessariamente para sempre, depende de tantas questões, mas quando estiver na vida da criança e do adolescente, tem que ser presente. E a família acolhedora, o que eu vejo, assim, que tem algo que é muito natural e da essência de uma família que se dispõe a abrir sua casa para receber essa criança, esse adolescente, num momento em que eles precisam de proteção, num momento de fragilidade, num momento que ele acaba de ser retirado do seu ambiente, é a solidariedade, né? As pessoas boa vontade, querem fazer a tal da caridade, que muitas vezes as pessoas confundem a adoção com caridade. A adoção não é caridade, a adoção é maternidade, é prática diária desse amor de pai e de mãe. Já o acolhimento familiar é uma grande oportunidade para essa caridade, sim, para essa solidariedade humana, para esse abrir a minha vida para o outro por um período e principalmente preparar essa criança, esse adolescente que estão ali recebendo um amor de família para a família que está vindo, seja a família dele, que ele vai voltar, se ele tiver condição, é o que a gente sempre torce, ou seja a família substituta, a família adotiva. Então, a gente imagina nesse contexto, né, Ana, que a pessoa, que a família, ou que as pessoas, a pessoa que entrar nesse processo para se cadastrar, para ser a família acolhedora, ela tem que ter um preparo emocional diferente, não? O que a gente vê é que também essas pessoas têm que ter essa flexibilidade, né, para lidar com o diferente, para lidar com uma criança que vem, né, de um outro contexto extremamente diferente do seu, né? E a palavra que tem ficado para mim, Adriana, que eu acho que vai ajudar muito a gente entender, né, o Família Acolhedora, é uma missão, né? Aquela missão temporária,
né? Que você vê que essa criança vem para o teu ninho, né? Você cuida dessa criança ali, você dá esse ninho acolhedor, mas você entende que ela vai voar, né? Que ela vai prosseguir o caminho dela, ou voltando para sua família de origem, ou indo para uma adoção. E a importância desse momento na vida dessa criança, né? Que você então tem essa missão por esse tempo, então essa missão temporária, né? Porque o ideal é que as famílias acolhedoras então cuidem dessa criança nesse momento, essa criança voa, vai continuar o caminho de vida dela e essa família vai receber outra criança, né? Ela já vem e sabe que vai ter uma outra criança para ela cuidar, para ela dar atenção de novo por um determinado tempo, né? Então eu acho que esse aspecto assim de uma missão temporária é algo que ajuda muito as pessoas a entenderem, né, esse objetivo. É verdade. E Ana, você que já preparou as primeiras famílias aqui em Curitiba, quais são as dúvidas? O que eles chegam com que perguntas para fazer? Olha, é um trabalho muito gratificante, sabe? A gente vê assim as pessoas no momento de vida que elas então já têm ali uma caminhada, né, feita na vida. E elas têm isso mesmo, olha, eu já fiz tanto, eu já estou realizada na vida em tanta coisa, eu quero compartilhar disso com uma criança que precisa, né? Então, elas vêm assim, primeiro, as dúvidas que elas mais trazem é realmente isso, mas afinal, quanto tempo essa criança vai morar comigo, né? Como é que é isso, né? Pois é, porque daí a gente explica que tudo vai depender do processo judicial dela, né? Seja temporário mesmo, né? Pois é. Então, isso tudo é uma coisa assim que a grande questão é essa, né? Como é que funciona tudo isso? Então, a gente tem que explicar mesmo todos os aspectos, porque esse é um trabalho que ele tem 3 componentes, né? Ele tem a prefeitura, ele tem o judiciário e ele tem a Recriar, né? E que a família acolhedora, então, é uma parceira, né? A família acolhedora é uma parceira e que daí vem se tornar como 4º elemento, né? Também dessa rede de proteção em volta dessa criança. Então, são todos os aspectos, de novo, né, dessa rede de proteção que tem que ficar muito claro para essas famílias. A gente está começando com o acolhimento familiar em Curitiba. O acolhimento familiar, ele já é uma prática em vários estados. E aqui dentro do Paraná mesmo, na região oeste, em Cascavel, nós somos um ponto de referência no Brasil nesse trabalho de acolhimento familiar, que teve início quando o doutor Sérgio Creus era, então, juiz lá na Vara de Cascavel, no Tribunal de Justiça do Paraná. E nós temos exemplos históricos do acolhimento familiar na região oeste. Tem algumas cidades que as cidades, pequenas cidades, todas as famílias praticamente são famílias acolhedoras inscritas no projeto. E a gente tem algo muito incrível também que acontece lá, na região oeste, em que algumas cidades não existe abrigo, existe casa de passagem e família acolhedora. Então, assim, tem um resultado incrível e esse vínculo formado, mesmo que temporariamente, algumas pessoas têm medo da criação do vínculo, mas o vínculo é importantíssimo para construir essa pessoa segura que essa criança vai ser. Então, essas pessoas que entram na vida dessas famílias, dessas crianças, que vão ter as suas famílias lá na frente, eles são verdadeiros anjos, né? Nessa caminhada de busca pela família definitiva deles, né? São famílias preciosas,
parceiras, né? E que vão, então, estar dedicando, né, desse tempo, desse cuidado, para cuidar de uma criança que está sofrendo, né? Porque para o ser humano é muito difícil quando tem que sair da sua família de origem, né? Esse rompimento que a criança vive na hora que ela é retirada da família de origem é muito traumático, é muito doído, né? Para a grande maioria delas. Então, é uma doação de tempo, de carinho, de dedicação importantíssima que essas famílias vão fazer. Isso é verdade. Nós temos um material produzido pela ANGAAD sobre o acolhimento familiar, ele está disponível no site angaad.org.br. Nós temos também uma pergunta aqui, se existe a ANGAAD no estado dela. A ANGAAD é uma associação, a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Ela quem dá todo o suporte para todos os grupos de apoio do Brasil que trabalham a adoção. Eu, aqui em Curitiba, sou hoje presidente de um grupo de apoio. A Ana também é diretora de um outro grupo de apoio. E nós estamos vinculados à ANGAAD, que dá todo esse suporte para as nossas equipes voluntárias aqui em todo o Brasil. E para você saber se existe um grupo de apoio na sua cidade, no seu estado, a ANGAAD no site disponibiliza um link onde você pode, por estado, pode procurar sua cidade e lá vão estar listados os telefones, os endereços e os contatos de todos os grupos de apoio. Quem pensa em ter mais contato com a adoção ou apadrinhamento ou entender sobre o acolhimento familiar, tão novo em várias cidades do Brasil, dá uma olhada lá no material que a ANGAAD disponibiliza para todos vocês e tem os contatos lá para vocês chegarem até as pessoas que são as pessoas que para esclarecer todas as dúvidas. A gente tem uma pergunta aqui também, ela deixa eu ver se eu consigo citar ela aqui. Existe a possibilidade de quem acolhe vir a adotar? Olha, é muito importante essa pergunta, porque é muito importante que as famílias entendam que o família acolhedora não é adoção, né? Não é adoção e assim não existe essa possibilidade, né? Até quem está num cadastro de adoção não pode vir participar desse serviço, né? Porque aqui a gente tem que fazer essa divisão, né? Que a gente tem que fazer essa separação muito clara, né? De que o serviço de acolhimento familiar ele é algo muito específico, né? É temporário, é um momento que essa criança precisa de uma família para cuidar dela por um tempo determinado, né? Bem diferente do que é a adoção. Né? E bem diferente também do que é o apadrinhamento, né? Porque o apadrinhamento é aquele momento pontual no final de semana. O família acolhedora, a criança vem morar com a família fica com a guarda provisória dessa criança, fica com a guarda, né? E não tem, assim, essa de que agora eu cansei e eu vou devolver a criança para um abrigo, né? Então, não, essa criança fica acolhida com a família, né? Então, no acolhimento familiar, ela fica ali morando com a família. E não quer dizer, e esse vínculo não caracteriza vínculo para adoção. Ele não. É um vínculo de acolhimento, assim como no abrigo, com a diferença de que em família, trazendo todos os benefícios citados. Isso mesmo. Uhum. Temos uma outra questão aqui, a Marilda pergunta em relação à adoção daí. Se há um período mínimo de convívio antes da adoção, e se a adoção só pode ser onde eu resido ou também em outras cidades do estado. Mas esse é sobre a adoção? É a adoção. No processo da adoção, então tem aquele momento de aproximação com a criança, onde vai se vendo as possibilidades de afinidades, né, da família com a criança.
Aí, depois desse momento de aproximação, daí tem o estágio de convivência, que daí a criança vem morar com a família, né? Que é também um primeiro tempo daí do momento da adoção, para que daí também veja, se vê se esses vínculos vão se aprofundando, para que daí depois, mais tarde, venha a guarda definitiva, né? Isso. E aqui, ó, Marilda, uma questão importante. O tempo vai depender muito de várias questões, entre elas a idade da criança. Eu tenho um exemplo aqui. O meu primeiro filho, ele tinha 4 anos, nós ficamos quase 3 meses indo e vindo e ele não era da minha cidade. Só que eu tenho que ter daí a disponibilidade para a hora que o juiz me fala dia de visita, pegar a viagem, pegar a estrada em dia de visita. Então ele é minha prioridade, né? Eu lembro até que eu não fui no casamento da minha melhor amiga. O juiz falou dia de visita, eu falei, ela vai entender dia de visita. E no caso do meu segundo filho, que era da minha cidade, e ele era bebê e tinha necessidades especiais, ele foi em alguns dias para minha casa, porque ele precisava. Ele tinha, a prioridade é a criança, né? Então ele tinha essa necessidade, ele não podia ficar no abrigo. O abrigo não oferecia isso que ele necessitava naquela época. Então isso é importante, né? Você pode receber de outra criança se você está cadastrado em outras cidades, se o teu processo está aberto para isso, desde que você tenha certeza, tenha disponibilidade para ir a hora que precisar e ficar o tempo que precisar às vezes, né, Ana? Uhum. Sim, exatamente, Adriana. Aí é sempre também caso a caso, né? Que vai se vendo quanto tempo vai ser dessa aproximação e quanto tempo que vai ser também esse estágio de convivência, né? É sempre caso a caso. Isso quer dizer que se a gente tem mais alguma pergunta, se vocês tiverem ainda mais alguma pergunta, vocês podem mandar no direct da ANGAAD. Por nada, Marilda. Mais alguma pergunta é só mandar pra gente. Se a gente não te responder agora, a gente vai procurar pessoas para te responder. Então, vocês podem mandar dúvidas que surgirem depois dessa conversa também lá no direct da ANGAAD. E nós vamos conversar com as pessoas, produzir vídeos e disponibilizar para vocês no nosso IGTV. A gente está com um material interessante no site da ANGAAD, no YouTube da ANGAAD, ali no perfil do Instagram, você consegue acessar tudo isso, você pode ter essas informações sobre diversos temas que a gente vem tratando aqui semana a semana. Eu vou tentar daqui a pouco aqui mandar para vocês uma foto do site da ANGAAD. Se não der certo, eu coloco lá no story do Instagram, tá? Eu vou tentar. Vou tentar aqui, Ana. Talvez eu derrube a gente, porque isso aqui é novo aqui para mim também. Vamos lá. Olha só o que eu tenho aqui, vamos ver se eu consigo mandar. Aparece aí, né, Ana? Olha que legal. A gente tem lá no site da ANGAAD o passo a passo, o guia para adoção. Vocês podem baixar esse material lá. Tem outro material que eu quero mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo. É uma biblioteca lá no site da ANGAAD que tem vários recursos para você. Você pode saber onde tem um grupo de apoio, você pode saber quem são as pessoas que fazem parte, que podem dar suporte, tem um monte de informação. Então, o site lá, angaad.org.br, para você, ao longo de todo o período, a gente está conversando aqui, está sendo produzido material para vocês. Essa nossa conversa aqui hoje com a Ana, da Recriar, ela também vai estar disponível em breve lá no YouTube. Então vai lá, gente, olha, se preparar, compreender esses temas. Existe tanto conteúdo fascinante dentro da adoção, agora com também a possibilidade do apadrinhamento e do acolhimento familiar na vida dessas crianças. Então, vai lá que tem bastante conteúdo. E se você quiser sugerir também algum conteúdo pra gente, pode sugerir. A gente está aqui aberto às suas perguntas, às suas dúvidas, e a gente vai construindo esse conteúdo para compartilhar toda essa informação. É isso, então, Ana. Muito obrigada. Sucesso para você e para a sua equipe nessa caminhada do acolhimento familiar tão desejado aqui em Curitiba e que tantas outras cidades do nosso país tenham isso como missão também, né? Que essa nossa conversa motive outros grupos de apoio a realizarem esse preparo
E quem precisar de conteúdo para dar início a esse trabalho, existe um manual produzido que a Angad pode disponibilizar para você também. Muito obrigada pela presença de vocês. Semana que vem a gente está de volta aqui. Fique acompanhando lá nos stories que a gente vai trazendo o tema e as pessoas. E Ana, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada, Adriana, pelo convite. A gente agradece, né, porque essas oportunidades de divulgação, elas são muito preciosas, né? E a sociedade, ela precisa ainda realmente vir a entender, né, bem qual que é a diferença do apadrinhamento afetivo, agora também para a família acolhedora, pedindo que o apadrinhamento afetivo são finais de semana, são momentos mais pontuais que pessoas podem cuidar de uma criança abrigada dentro de uma instituição. E o Família Acolhedora é a grande oportunidade para que essa criança ela seja acolhida com uma família. E essa família vai cuidar dela o tempo todo, né? 24 horas sobre 24 ali, né? Essa criança passa a morar com a família tem a guarda da criança e tem todo o apoio da equipe técnica aí, né, da Recriar aqui em Curitiba, ou da Acridas, né, que também está desenvolvendo esse serviço aqui em Curitiba. Obrigada, Adriana. Um beijo para você, um beijo para todos vocês que ficaram com a gente até agora. Também. Tchau, tchau.